temos que ver as condições do exercício. Por exemplo, a carga é equilibrada, significa que ZA, o ZB e o ZC têm o mesmo valor. Não é? Então, é uma impedância com um ângulo, então será igual para ZA, ZB e ZC. Depois, temos que ver a disposição dessa... Certo? Professor, eu sinto de não falar muito rápido. Ok, então vamos. Então, o que nós temos que fazer? Eu prefiro fazer o seguinte, é o exercício, como este é o primeiro exercício. Os senhores devem abstrair sobre um circuito trifásico com fonte, não é? Com fase A, B e C, não é? Isso é muito importante, que liga uma carga, não é? Disposta em estrela, não é? Com, portanto, os terminais A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, não é? Antes de tudo. E pronto, o A maiúsculo, portanto, é a fase, nesse caso, portanto, liga com o ponto A minúsculo, o B com B minúsculo, não é? E, portanto, C com C minúsculo. Não é? E, portanto, temos aqui o N maiúsculo, o N minúsculo, e ligam-se entre eles também. Então, nós temos isto, não é? Nós temos isto. Então, é muito importante fazer esse esboço. E depois, atenção nos enrolamentos. Não é? Nós temos atenção na fase A, e depois temos atenção na fase B, e depois temos atenção na fase C. Não é? Então, é isso. Então, essas são as tensões, portanto, na fonte, não é? Depois, em cada uma das fases. Então, depois temos aqui o ZA, aqui o B, aqui o C. Ok. Então, o que nós temos que ver? Portanto, pela fase A flui a corrente A, não é? Pela fase B flui a corrente B. E pela fase C flui a corrente C. Não é? E depois, pelo neutro aqui flui a corrente de retorno. Todas as correntes entram, como podem ver, entram aqui. Então, aqui flui a corrente de retorno, que é a corrente do neutro minúsculo para o neutro maiúsculo. Essa corrente tem, portanto, de retorno. Então, temos essa representação das grandezas elétricas. Não é? Se vocês quiserem, podem representar que, ao atravessar a corrente aqui, há uma queda de tensão A minúsculo. Aqui, a corrente B também, quando atravessa esta impedância aqui, tem a queda de tensão B minúsculo, e aqui tem a queda de tensão C minúsculo. Não é? Porque, pela lei de Ohm, não é? Produto, né, da corrente pela impedância é, portanto, a tensão nos terminais dessa impedância. Então, feito este esboço, portanto, já temos todas as grandezas elétricas representadas. Por que faço esta representação global das grandezas elétricas nesse exercício? Porque é o primeiro exercício. Não vamos precisar fazer isto todos os exercícios. Alguém tem dúvidas aqui na representação do esquema elétrico, representadas da fonte para carga, representação das tensões nos enrolamentos, representação das quedas de tensão na carga, não é? O fluxo de corrente, portanto, no neutro, o fluxo de corrente nas cargas. Então, são as principais grandezas que nós vamos encontrar. Não é? Alguém quer comentar alguma coisa? Antes de começarmos a calcular, nós temos que, portanto, ser capaz de representar, portanto, essas grandezas elétricas. Um momento só, estou a voltar aqui para a pasta. Ok. Aqui vou realizar uma nova partilha. Um momento só. Deixa só fechar aqui, representar uma nova partilha.
Ok. Então, temos este cenário, conforme podem ver ali na figura. A primeira coisa que nós temos que fazer é interpretar a nossa impedância, que tem módulo ângulo. O módulo é 20. O ângulo para 0,89 é 27,13 graus. Então, a nossa impedância é 20,13 graus. E é equilibrada, como pode ver. Então, carga equilibrada aqui. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que é preciso relacionar a tensão de linha com a tensão de fase. Por quê? Eu vou explicar. Por que vocês têm que sair da tensão de linha para a tensão de fase? Por quê? Porque nos terminais de enrolamento temos a tensão de fase. E a mesma tensão de fase aplica na carga, usando a lei de Ohm. O que acontece aqui na carga? Acontece o seguinte: a tensão que nós aplicamos nos enrolamentos é a mesma que aplicamos na carga, porque pelas linhas não tem queda de tensão. A tensão que nós recolhemos entre esses dois terminais aqui, o neutro da fonte e a fase, é a mesma tensão que nós recolhemos aqui. Então significa que nós podemos aplicar a lei, portanto, a lei de Ohm e achar a corrente, portanto, na carga A. O mesmo acontece para a carga B e a carga C. Então, vamos procurar a tensão de fase. Então, tensão de fase e tensão de linha relaciona-se com raiz quadrada de 3. Então, tensão de fase, vamos procurar a tensão de linha por raiz quadrada de 3. 380 por raiz quadrada de 3 dá 220 volts, ou aproximadamente 219,4. Ok, então, tendo esse valor aqui, nós vamos ter que obter, portanto, os ângulos. Vamos atribuir os ângulos. Se a fase A tem ângulo 0 graus, então a fase B, então vamos escrever que se a tensão na fase A é igual à tensão de fase com ângulo de 0 graus, então, na fase B vai ser a tensão de fase com menos 120. E na fase C vai ser tensão de fase com mais 120 graus. Tudo isto volt. Tudo isto volt. Alguém tem dúvida aqui? Então, isso fez com que... Docente, Certo? peço para voltar a explicar naquela parte em que o docente disse que a tensão de fase é igual por exemplo, a tensão da fase A é igual à tensão Na carga A. é igual na carga A, sim. Sim. Então, nós podemos, como estão a ver aí a folha, podemos dizer que a tensão complexa A é igual à queda de tensão A minúscula. Consegue ver isso? Sim. Por quê? Porque conforme vê aqui, a tensão que nós medimos aqui, não há queda de tensão na linha. Significa que se colocarmos voltímetro nesses terminais aqui, vamos medir a mesma tensão se nós colocarmos voltímetro nesses dois terminais aqui. A mesma tensão, porque não caiu a tensão aqui, não houve queda. Essa linha aqui não tem queda de tensão. Esta outra linha também não tem queda de tensão. Percebeu? Sim, docente, obrigada. Então, a corrente IA minúsculo é igual à tensão A minúscula sobre a impedância A minúscula. Concorda? Ou seja, uma vez a tensão A minúscula igual à tensão A maiúscula, então a corrente A será obtida pela lei de Ohm. Está claro? Sim. Então, se nós dividirmos
esta impedância, por esta tensão, vamos ter esta corrente. O mesmo vai acontecer aqui. Nós vamos ter a corrente aqui, B. O mesmo vai acontecer aqui, vamos ter a corrente qual? C. Não é? Então, vamos usar esses valores aqui, 219, aqui 219, aqui 219. É por isso que tem aqui na vossa tela 219 com ângulo zero, subentendido. Aqui 219 com ângulo menos 120, aqui. E depois 219 com ângulo 120. Então, continuando, nada mais nos resta agora, senão procurar as correntes. Não é? Então, vamos procurar as correntes. Então, conseguimos tirar a corrente A, esta corrente aqui, que flui aqui, descendo. Corrente B, conseguimos tirar aqui, essa que entra aqui, não é? Corrente B, tensão B sobre impedância B. Depois, corrente C também, idem. Tensão C sobre a impedância C, não é? Que esse é o valor. Com o módulo de 11, 11, 11, 11, né? Por quê? Porque temos o mesmo módulo da tensão, então a impedância é equilibrada. Então já temos três correntes. Qual é a corrente que nos falta? É a corrente no neutro. Então foi pedida essa corrente. Então nós podemos trabalhar no nó N minúsculo, não é? Então nós vamos dizer que no nó N minúsculo nós podemos calcular a corrente no neutro, que é a corrente NN, que é igual à corrente A, mais a corrente B, mais a corrente C. Então, essa aqui é a corrente no neutro. Essa corrente N minúsculo, como pode ver. Quem quiser pode dizer N minúsculo, N maiúsculo, não é? Porque flui de N minúsculo para N maiúsculo. Quem quiser pode dizer o IN só, entende-se? E o valor é igual a zero. Por que é igual a zero o valor? Lembram-se da teoria que diz o seguinte, que quando a fonte é equilibrada e a carga é equilibrada em estrela, então significa que as correntes se cancelam aqui. Temos que somar, porque é a corrente que devia estar a sair, mas é zero, porque a carga é equilibrada. Mas mesmo se nós levarmos os valores que nós obtivemos aqui, e somarmos esta soma aqui, vai dar zero também. Não é? Então, conhecendo a propriedade, já prevê o zero, ou simplesmente calcula. Calcula o valor. E depois, pediu-se para desenhar o diagrama fasorial. Então, é para desenhar o diagrama fasorial. Então, o que tem que ser feito? É para desenhar, portanto, o diagrama de todas as correntes, todas as tensões. O que os senhores fazem? Vão ter que construir aqui um plano, portanto, aqui eixo real, não é? E aqui eixo imaginário. Aqui, naturalmente, menos J, não é? Aqui menos 1, que é a parte negativa. Ok. Então, o diagrama de fasores, de tensões e de correntes é preciso fazer com escala. Então, é preciso prever uma escala. A escala pode ser de tensões, pode ser de correntes. Por pensar na escala, é preciso pensar no espaço que você tem no caderno para desenhar, ou no papel milímetro para desenhar. Você não pode representar 220 volts, é muito para essa medição. Tanto que não existe uma régua nem de 60 centímetros. Em alguns casos se encontra, mas é raro. Então, você não vai ter o papel, todo o papel, precisaria de toda a mesa em casa para desenhar um diagrama. Então, tem que fazer escala para reduzir. Então, pensando no seguinte, se você for capaz de representar 5 centímetros
portanto, no lugar de 200. Então, você está trabalhando com uma escala de 40. Porque 200 por 5 dá 40. Então, você vai dizer 40 volts, na realidade, equivale, portanto, a 1 centímetro na medição. Só para você conseguir fazer o traçado. Corrente, tem aí 11, depois tem aí 11. Há quem se sente confortável em medir 11, mas eu posso querer medir 5, por exemplo, no lugar de 10. Então eu vou dizer, ok, 2 amperes aí na realidade, no meu caderno, só vai equivaler quanto? 1 centímetro. Fazer escala de redução de grandezas elétricas, não é? Estamos a falar aqui de correntes e tensões. Ok, então feito isto, vamos usar, portanto, as nossas grandezas para representar o diagrama vetorial. Começamos pelas tensões. Na fase A, temos 0 graus, não é? Do ângulo, conforme a nossa indicação, aqui, não é? Na fase A, nós temos 0 graus. Então, 220, 0 graus. Então, 220 dividido por alguém para fazer aí em casa. Por 40, quanto é que dá? Quanto é que dá isso? 5,5. Ok, então pronto. Vamos medir 0 graus é aqui, assente. Vamos medir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,5 é aqui. Há um vetor aqui assente no eixo real, com 0 graus de aqui. Então, esta aqui é a tensão de fase A. Esse é o vetor. Fase B tem menos 120 de inclinação. Então, o que faz? Coloca uma linha de chamada fina, menos 90, menos 120 é aqui, mais ou menos aqui. Vai fazendo isto, uma linha de chamada aqui. A magnitude é a mesma, vai dar 5,5 também. Então, vai fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,5 é aqui. Essa aqui é a fase B. A fase C tem mais 120 graus positivos aqui. Então, até aqui, nós temos 90 e um pouco aqui temos 120. Coloca uma linha de chamada, com lapso, ou seja, o que for. Começa a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui, 5,5. Coloca a extremidade aqui. Essa aqui é a tensão, portanto, é na fase C. Então, já fizemos uma coisa do pedido, porque pediram de tensões. Então, falta de correntes. Então, vamos de novo fazer o de correntes. O que acontece nesse de correntes? Primeira corrente tem menos 127 graus, não é? Então, o que você faz? Coloca o seu transferidor, mede 127, é uma linha que chamada aqui pode ser esta, ok? Vai na escala, vai dividir por 2. 11 por 2, 5,5. Então faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,5 é aqui. Essa aqui é a corrente A minúscula. Não é? E depois, a outra corrente, B, é menos 147. Menos 90. Menos chamada aqui. E depois, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5,5 aqui. Então, vai colocar aqui a corrente P. Não é? Essa é a corrente P. Corrente C, 92,87. Então, temos aqui a linha de chamada. Pouco depois de 90. Aqui é 90, então aqui 90. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5,5 aqui. Então, traça aqui, que essa aqui é efetivamente a corrente C. Então, já fizemos o traçado para todas as grandezas. Falta a última grandeza, que é a corrente no neutro. Como é que nós obtemos a corrente no neutro? Somando A, B e C. Então, vamos usar as regras da soma vetorial. Essa é a AB. Então, se fizermos isto, vamos ter aqui mais ou menos um vetor,
que vem da origem deles, aqui, para aqui. Essa aqui será a A mais B. Não é? Então, uma vez que A mais B se opõe a C e tem a mesma magnitude, então significa que a resultante será a IN, N maiúsculo, IN, aqui na origem. Dará 0 aqui na origem. É por essa razão que nós temos aqui as setas vermelhas aqui, sem a terceira corrente, por quê? Porque a corrente no neutro já deu 0 aqui. Está exatamente aqui no ponto, porque essas duas aqui se relacionam, dão uma resultante com a mesma magnitude que a outra, e se opõem. Então, como tem a mesma magnitude e se opõem, então a sua resultante é 0. Então está na origem, está sempre aqui na origem. Alguém, quando quer falar, quer comentar alguma coisa sobre o exercício, pode comentar. Já está completo esse exercício. Gente, pode voltar a explicar a corrente de neutro, não percebi. Como é que nós obtemos a corrente do neutro? Sim. Nós obtemos a corrente no neutro usando a lei de Kirchhoff. A corrente A entra, não é isso? No nó N minúsculo? Sim. A corrente B entra também. A corrente C entra também. Logicamente que a corrente no NN estará a sair, não é verdade? Sim. Então, aplicando a lei de Kirchhoff, então, significa que essa corrente que sai é igual à soma daquelas que estão a entrar. Sim. Já viu? Sim, docente. Eu queria que o docente voltasse a explicar no gráfico, no diagrama fasorial. Ok. O diagrama fasorial. Entendeu a escala? Por que usamos a escala? Sim, era para o docente só me explicar como representar a corrente no neutro, no diagrama. Só. Outras Ok. partes. Então, a corrente do neutro no diagrama é a resultante das correntes. Veja só, a corrente A e a corrente B estão aqui. Consegue ver? A e B. Então, Sim. na soma vetorial, faz-se em partes. Primeiro, tem que atender A e B, não é? Então, soma de A e B é a resultante da corrente que é A mais B. Aqui, A mais B. Esta resultante aqui, essa extremidade que parte daqui até aqui, é a resultante. Mas o nosso objetivo é somar tudo com C. Então, pegar esta resultante e somar com C dá a corrente no neutro, de acordo com a definição, não é verdade? Sim. Então, essa corrente aqui é igual à corrente A, mais a corrente B, mais a corrente C. Só que como é 0, não vamos ter a oportunidade de fazer uma seta aqui. Por quê? Porque é aí 0, é um ponto, não é? Então caiu aqui. Tá bem, docente. É isso. É isso. E no outro exemplo, que vamos já ter agora, outro exercício, já não vai cair no 0. Por que não vai cair no 0? Porque a carga é desequilibrada. 2. Temos aqui. Considera 3 cargas ligadas a estrela com neutro. ZA, ZB, não é? E ZC. Cada impedância aqui com seu ângulo de impedância, como pode ver. Então, é desequilibrada esta carga. A tensão é tensão, portanto, temos duas tensões, uma de fase de 220 e outra de linha de 380. Não é? Então, a corrente em cada uma das fases e no condutor neutro, é para calcular isso, a corrente em cada uma das fases no condutor neutro, é a linha A. Depois é para desenhar o diagrama na linha B. O diagrama de quê? Das tensões e correntes. Não é? Então, o que mudou deste exercício para o outro, se nós formos a reparar para esse esquema? É apenas o valor da carga. Não sei se estão a ver. Sim. Sim. No exercício anterior, a carga era equilibrada. Agora é desequilibrada. Então, quando a carga é desequilibrada, o que acontece? A corrente no neutro já deixa de ser 0. Não é? Então, é isso. Então, os procedimentos são os mesmos.
nós podemos observar isso. Então, uma vez que temos a tensão de fase, então nós podemos atribuir ângulos. Fase A com 0 graus, fase B com menos 120 graus e fase C com 120 graus. E depois, nós vamos usar cada ângulo de impedância para obter a impedância complexa. A impedância A tem ângulo 0, a impedância B, com cosseno de 0,8, tem 36,87 graus, e a impedância C, com 0,7, tem 45,57 graus. Então, temos a nossa impedância com os ângulos. O que vamos fazer a seguir? É para calcular a corrente. Por quê? Porque a tensão aplicada em cada um dos enrolamentos coincide com a tensão na carga. Por quê? Porque pelas linhas e pelo neutro não há queda de tensão. Então, toda a tensão aplicada nos enrolamentos entre a fase e o neutro de cada um dos enrolamentos, então portanto, a tensão aplicada na carga. Então, logo vamos usar para calcular a corrente. Então, teremos 4 amperes para a corrente A, 7,3 para a corrente B e 7,3 para a corrente C. Então, temos aqui as correntes. O que nos resta é obter a corrente no neutro. E uma vez que é corrente de retorno, se nós formos a ver o esquema, essa corrente de retorno, então nós vamos obter essa corrente somando. Então, nós somamos e vamos ter aqui o valor da corrente no neutro. Está feita a linha A. O que nos falta é resolver a linha B, que é para fazer o desenho. E o que nós vamos fazer para desenhar? Podemos usar a mesma escala, não é? Está subentendido aqui no desenho a escala, mas nós temos que usar. A mesma escala pode servir. E podemos trabalhar, se calhar, com a escala cheia para correntes. 7,3 dá para medir no caderno, não é? 4, não precisamos reduzir. Não é? Então, podemos representar isso sem ocupar muito espaço. E vamos representar as tensões primeiro. Quanto às tensões, não mudou nada, não é? Por quê? Porque temos os mesmos ângulos. Então, a tensão A, B e C vão ter a mesma orientação. Agora, vamos às correntes. A corrente A tem 0 graus, logo ela coincide em fase com a tensão A. É por isso que estão aqui juntos. Depois, a corrente B tem menos 156 graus e uma magnitude de 7,3. Então, temos aqui esse ângulo de desvio. Aqui se subentende o eixo, portanto, real e eixo imaginário, né, que fazem 90 graus. Então, daqui até aqui são menos 150 graus, 157. Então, com esse comprimento maior é a corrente B. Docente, Certo? vamos desenhar juntos. Vamos fazer o quê? Desenhar juntos. Vamos desenhar juntos, ok. Sim. Pronto. Então, vamos desenhar juntos. Eixo real, eixo imaginário. Aqui. Positivo aqui. Negativo. Real positivo, real negativo. 0 graus está assente. 5,5, porque é 220 ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Aqui temos a tensão A. Menos 120. Aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 5,5. Aqui temos a tensão P. Depois, aqui mais 120, é mais ou menos isto. Aqui temos a tensão C. Temos aqui o diagrama de tensões. Vamos às correntes. 4, então vamos usar uma escala de 1 para 1. Aqui vamos usar a escala, vamos aqui. 40 volts para 1 centímetro. Tensões e depois 1 ampere para 1 centímetro.
Não é? Vamos usar uma escala que não é de ampliação nem de redução, mas é uma escala própria ou de manutenção, não é? Pronto, temos aqui essa escala. Então já usamos para tensões, vamos usar para a corrente. 4 amperes, mais ou menos aqui. Qual Zero. é o valor Qual é o valor das tensões ok. na escala? São os mesmos valores das tensões nas fases. Por quê? Porque nós vimos que a tensão na fase A era igual à tensão na fase A minúsculo, não é? Por quê? Porque a tensão que nós temos aqui é a mesma que nós tiramos aqui, porque não tem queda de tensão na fase A, não é? Sim. Percebeu? Sim, docente. Então, o mesmo acontece na fase B. Não, a mesma tensão que nós temos na fase B é a mesma que nós temos aqui, na carga B. Na fase C, idem, é a mesma que nós temos aqui. É por isso que nós podíamos dizer o seguinte, que a corrente A minúscula é igual à tensão A maiúscula sobre ZA. E é igual, ao mesmo tempo, à tensão A minúscula sobre ZA. Por quê? Porque o A maiúsculo é igual ao A minúsculo. O mesmo acontece com B. A UB maiúscula sobre B. O B minúscula sobre B. E depois, o mesmo sobre a IC minúscula, que é a UC maiúscula sobre a UC minúscula sobre sobre Z aqui, sobre ZC. Por quê? Porque essas tensões aqui se replicam na carga. Por quê? Porque não caiu a tensão pela linha. Essas tensões de fase aqui dividem diretamente a carga para gerar correntes A, B e C. Correto? Sim. Então, é por isso que não deve dar falta das tensões A maiúsculo, B minúsculo e C maiúsculo. Por quê? Porque já são tensões de fase, na verdade. Por isso usamos aqui 220 com ângulo zero, 220 com menos 120 e 220 com mais 120 aqui. E dividimos e achamos os valores. Então, feito isso, então nós já representamos aqui as tensões. Falta as correntes. A primeira é de 4. Então, aqui nós podemos dizer que temos aqui a corrente A minúscula, que é de 4 amperes. Essa corrente A minúscula. Depois, temos a corrente B minúscula, que tem menos 156, que é mais de 120 aqui. Então, é um ângulo desses aqui. É comprido esse vetor. Tem 7. Então, pode vir até aqui. Essa aqui é a corrente B. De novo, temos a corrente C com 74, menos do que 90 graus aqui. Não é? Mas tem 7 também. Então, é uma corrente que puxa mais ou menos até aqui. Esta aqui é a corrente C. Agora, o que nos falta é a resultante. Então, vamos procurar a resultante agora. A com B, então, aqui, perpendicular, e depois aqui, perpendicular também. Estão a ver aqui? E pronto. Da origem até aqui, temos a corrente qual? A mais B. Percebido? Não, docente. A corrente A tem essa orientação,
vetorial. B tem essa orientação vetorial. A resultante do vetor, como é que nós obtemos? Usamos a regra de paralelo? Regra de paralelogramo. E depois colocamos aqui este pedaço aqui. Então, aonde se cruzam? Então, nós saímos de onde nasceram os dois vetores para vir com a resultante. Não é assim como foi em álgebra? Sim. Ok. Então, o que nós temos agora é só A mais B. Mas ainda não temos C aqui. Estão vendo que temos C aqui? Sim. Sim. Temos que somar com ele também. Então, essa resultante tem que somar com C para dar tudo o resto, não é isso? Sim. Então, temos a regra do paralelogramo de novo. Isto vai assim. Estou a ir ao encontro deste senhor aqui. Então, isto vai assim. E, de novo, este senhor Você vai pode assim. baixar um bocadinho a folha? Sim, stop. Sim. Então, essa Baixar. extremidade... Está bom agora? Ok. Então, se encontram aqui. Então, esse senhor aqui será a resultante. Essa é a corrente no neutro. Esta. Eu hei de fugir até aqui. Essa aqui é a corrente no neutro, que é a soma. Docente, Sim? eu tenho uma dúvida Pode falar. em relação ao ângulo da impedância do A e B. Ok. Sim, porque no exercício temos como dado para B, temos cos-φ de 0,8 e para a Sim, impedância sim. C temos cos-φ de 0,7. Quando eu coloquei na minha máquina docente cos-φ de 0,8, não Sim. deu 36,87. Então, eu gostaria de saber como é que acharam esse ângulo. Seno de B igual a 0,8, não é? Então, o ângulo B é igual a arco cosseno de 0,8. Tem que fazer conversão para radianos isso. Obrigada, já. Ok. Então, pronto. E este é o exercício 2. Podemos passar para o exercício 3? Docente, Sim? então podia ver a folha do gráfico. É que não tem. Ok. Está aqui. Você consegue ver? Todo? Sim. Ok. Então, para fazer a analogia, tem aqui também. Não é? A diferença é que aqui se subentende os eixos real e o eixo imaginário. É apenas essa a diferença.
Podemos passar. Ok, então no exercício 3, nós temos o exercício aqui que diz o seguinte: no sistema trifásico, cargas ligadas em estrela com neutro está conectada a uma rede de 220 e 380. Os valores das cargas são aqueles ali, não é? Impedância A, parte real imaginária, impedância B, parte real imaginária, impedância C, módulo ângulo. Então, é para calcular as correntes. E depois é para calcular as potências. E eu diria o seguinte: este exercício, na linha A, não traz nenhuma novidade. Por quê? Porque nós temos carga desequilibrada, fonte e carga trifásica em estrela. Então, as correntes são obtidas pela mesma via. Interessante é que, uma vez que a carga é desequilibrada, a corrente no neutro será de zero. Não é? É exatamente a mesma análise que nós fizemos aqui. O que vai mudar é que a corrente no neutro será diferente de zero para a linha A. Então, vamos trabalhar com as tensões de fase, não é? Não de linha. Vamos trabalhar com tensões de fase. Depois vamos trabalhar, portanto, a corrente não será zero, a corrente no neutro. É a primeira questão, esse primeiro aspecto. Então, a parte mais interessante aqui está na linha B, em que temos que calcular a potência, não é? As potências, não é? Totais, aqui, ativa, reativa e aparente. Como é que nós analisamos a potência desenvolvida? Com o produto da tensão na carga, portanto, pela corrente. Então, teremos quantas tensões parciais aqui? Uma nessa carga, outra nessa carga e outra nessa carga. E somando isso, vamos ter as tensões totais. Então, nós podemos dizer que a 3 ali na B, onde há novidade neste exercício, precisamos calcular, portanto, precisamos calcular o quê? Precisamos calcular a potência, portanto, desenvolvida em A, B e C, nessas cargas. E como lembram, não é? Como lembram, a potência aparente nesta fase será igual à tensão nessa fase, fazendo o produto com a corrente nesta fase conjugado. Na fase B, o que vai acontecer? Também será a tensão, nesta fase, fazer o conjugado, nesta fase aqui. E na fase C, será a tensão, nessa fase, vezes a corrente, também conjugado. Aqui. Não é? Então, nós temos essa representação. Então, no fim, o que nós vamos fazer? Aqui teremos a parte real, a parte imaginária. Aqui, potência ativa na fase A, mais J, potência reativa na fase A. Aqui, potência na fase B e a reativa também. Aqui, na fase C e a reativa também. Então, nós teremos isso. É o que se reflete, portanto, aqui na linha B. Temos parte real, parte imaginária, parte real, parte imaginária, parte real, parte imaginária. E depois vamos obter a potência aparente total, que é a soma das potências aparentes, não é? Aqui. É A em B e em C. Então, temos essa disposição. Então, fazendo isto, então, isso implica ter o quê? Implica ter, portanto, ativa A, ativa B e ativa C, mais J, a reativa A, a reativa B e, portanto, a reativa C. Então, essa potência aqui será uma potência, portanto, ativa em watts. Essa aqui será a potência reativa em
em VAR, não é? E, portanto, aqui nós vamos ter P total, aqui vamos ter o quê? Q total, não é? Vamos ter essa realidade. Então, os pedidos estão aí. Parte real já está aqui, parte imaginária está aqui, e a potência aparente total será raiz quadrada da potência ativa total e a potência reativa total. Então, teremos essa disposição, que aqui tem volt-ampere como unidade. Não é? Então, é o que está representado aqui em números, não é? Está aqui representado em números. Então, esse aqui é o pedido do exercício 3, a parte B aqui. Estou a destacar aqui de novo. Querem as potências, não é? Ativa, reativa e aparente. Então, nós calculamos tudo isso. Essa é a pergunta 3, na linha B. A única novidade é a potência desse exercício. O resto já vimos. Você peço para mostrar um pouco a parte de cima da folha. Esta que você estava escrevendo. Um pouco mais. Obrigada. Docente, Sim? peço para ele um bocadinho mais abaixo no ficheiro que o docente está a partilhar. Consegue ver? No ficheiro que o docente está a partilhar, ficheiro. Ok. Já está. Sim. Já está, docente, acho que podemos passar para outro exercício. Ok. Então, temos o exercício 4. Aqui é para calcular todas as correntes no circuito com uma tensão de linha. Já está foi dada uma tensão de linha. Depois, temos uma impedância com o mesmo módulo e carga e ângulos diferentes. Então, essa impedância está desequilibrada, como podem ver. Então, logo a corrente no neutro será diferente de zero. Esse é um dos pedidos, para calcular a corrente nesse circuito. Então, o que temos que fazer é obter a tensão de fase a partir da tensão de linha e depois atribuir a ângulos. Correto? Sim. Então, é isso. Esse é o exercício 4 e pronto. É a mesma analogia ao primeiro exercício. O que muda são os valores de impedância, como pode ver. E, naturalmente, os valores de corrente, portanto, vão alterar, não é? E pronto. Corrente no neutro, soma das correntes, portanto, de cada uma das fases. Esse é o exercício 4. Faz uma analogia, portanto, aos outros exercícios.
E pronto, esse aqui, alguém quer comentar alguma coisa aqui no exercício 4, alguma coisa não ficou claro, né, no exercício? Docente, aqui poderíamos só desenhar o diagrama de novo, só para entender melhor. Só desenhar diagrama, a parte do cálculo é simples. Ok, esse diagrama é esse diagrama aqui, eu já fechei aqui. Impedância A, impedância B, impedância C. Não esse tipo de diagrama, docente. Aquele que... Qual diagrama? Diagrama de fasores? Sim. Sim. Ok. Então, o diagrama de fasores... Agora, docente tem que desenhar bem, ficar bem visível, para não entender muito. Vocês é que tem que desenhar bem, vocês têm régua, tem tudo ali em casa, ali. Tem instrumentos ali para fazer isso. Mas eu vou desenhar, é o seguinte, vocês não têm complicação aqui, não tem nada que complique muito aqui, não é? Aqui, positivo, aqui negativo, aqui, imaginário positivo, aqui, imaginário negativo. Pronto. A tensão de fase é 219, aqui é 220, na verdade, está por cima de 220. Então, vocês têm que desenhar isso. Como é que vocês vão desenhar essa tensão? Ou a tensão de fase? Tem que respeitar o ângulo. Na fase A, são 0 graus. Então, tem que desenhar aqui, na escala. Então, você tem que trabalhar aqui com escala 40 volts por centímetro. Depois, correntes. Você pode trabalhar ali 2 amperes por centímetro. Há alguma dificuldade de fazer isto que eu fiz agora? Não. Ok. Então, significa o quê? Significa que fase A tem 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,5. Dá 5,5 isto. Tensão A. Tensão B, menos 120. Linha de chamada aqui, 5,5 aqui. Menos 120. Tensão B. C mais 120. Alguma dúvida quanto ao diagrama de tensões? Não. Não. Aqui mais 120. Então, passa para as correntes. Corrente A passa a ser 5 por causa da escala. E qual é que é o ângulo? Menos 30. Menos 30 aqui. Isso vai dar 5 aqui. Essa é a corrente A. Depois, B, menos 90, aqui. Também tem 5. Ouviu? E depois, C, tem o quê? 60, não é isso? Sim, 60 aqui. Pronto. Então, a corrente no neutro, primeiro A mais B. A foi lá, então, paralelogramo, aqui, veio aqui. Essa aqui é A mais B, não é? É ou não é? É, docente. Ok. Então, o C está aqui isolado, então vai fazer paralelogramo com ele. Da origem, nós temos a corrente aqui no neutro. É a B e C. Naturalmente tem que ser mais comprida, né? É a razão pela qual tem 15 ali. O ângulo menos 24. Estão a ver que é negativo também aí? Mas vocês vão fazer com régua em casa, fica mais preciso. Vocês vão desenhar ali com o transferidor régua, vocês vão usar o estojo ali. Então vão fazer aqui um desenho mais elaborado, entendeu? Vocês vão fazer isso, não é? Um desenho mais elaborado. E, senhores, é isso.
Então, estamos neste momento no exercício 4. Alguém aí pode falar, pode perguntar? Ainda estava a passar diagrama de centro. Ok. Podemos continuar. Exercício 5 é para calcular todas as correntes, potências ativas e potências reativas. Agora sim nós podemos usar, podemos redesenhar o esquema, não é? A carga é carga em triângulo, não é? E pronto. Então vamos. Então essa fonte tem tensão de linha de 400 e tem a impedância equilibrada de 30, portanto 50 módulo e 30 fase. Ok. Então, no exercício 5, temos aqui o enrolamento da fase A, o enrolamento da fase C e o enrolamento da fase B. Então, esta aqui é a fonte trifásica. Carga. Aqui, aqui, aqui. A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. Impedância, não é? Aqui impedância. Puxa aqui impedância. Essa impedância aqui é AB. Não é? Ou simplesmente Z. Como é equilibrada, chamaram tudo de Z. Ok, vamos chamar tudo de Z. Aqui, Z. Ok. Pronto. Fase A com A. Fase B com B. Fase C com C. Pronto. Então temos aqui a rede. Tensão de fase aqui. Tensão de fase aqui. E tensão de fase aqui. Essas são tensões de fase. Entenderam? Pronto. Então, o que acontece? Quando ligamos a fonte trifásica à carga, então dá-se início ao fluxo de corrente. Então, flui a corrente na fase A, maiúsculo, flui a corrente na fase B, maiúsculo, e flui a corrente na fase C, maiúsculo. Então, quando chegamos aqui, a ramificação das correntes. Flui a corrente AB. Por que flui no sentido AB? Por quê? Porque a orientação da tensão de linha AB tem esta seta, esta orientação.
A tensão que nós recolhemos da fase A para a fase B é a mesma que nós aplicamos aqui no ponto A minúsculo e ponto B minúsculo. Por quê? Porque nas linhas não há queda de tensão. Ficou claro? Então, aqui, tensão A minúsculo, B minúsculo. É legal dizer que A maiúsculo, B maiúsculo é igual a A minúsculo, B minúsculo. Não é? Analogamente, precisaremos da tensão B maiúsculo, C maiúsculo, não é? Que também é medida aqui. Temos BC aqui, não é? Aqui. B minúsculo, C minúsculo. Depois, temos aqui a tensão CA, que é a mesma que é medida aqui. CA minúsculo. Então, logo temos aqui a corrente BC, essa corrente aqui é AB. Esta corrente aqui é BC e essa corrente aqui é CA. Não é? Perceberam? Sim, docente. Ok, então antes de calcular é muito bom fazer esta interpretação porque mostra por que você está a trabalhar com tensão CA aqui, porque é a mesma medida aqui. E como entre as linhas não há queda de tensão, então você recolhe a mesma tensão. Faz a lei de Ohm e acha a corrente. Faz a lei de Ohm aqui e acha a corrente. Faz a lei de Ohm que não acha a corrente. Então esse dado é muito importante. Primeira coisa que se faz é isso. E depois, acha-se as correntes nas fases, como relação com as correntes, portanto, aqui as correntes de linha. Então, como é que nós vamos achar essa corrente? Lei de Ohm, de Kirchhoff aqui, nesse nó. Essa corrente B, lei de Kirchhoff aqui. E essa corrente C, lei de Kirchhoff aqui. Porque já conhecemos estas três aqui. Então, vamos achar essas usando as leis de Kirchhoff. Então, essa é a filosofia desse exercício. Então, vamos agora explicar uma vez que parte. Sim, uma vez que nós já conhecemos a tensão de linha, então nós já conhecemos as tensões de linha aqui. Dos dados que nós temos, já conhecemos as tensões de linha. Então vamos aplicar essas tensões na impedância. Aqui já não é tensão de fase, não é para dizer tensão A dividido por essa impedância, já não vai servir. Mas tem que ser a tensão entre as fases. Como é que se chama a tensão entre as fases? É a tensão de linha. Correto? Então, tem que prestar atenção. Então, aqui já não é para dividir com tensão de fase, aqui é para dividir com tensão de linha. Por quê? Porque na carga em triângulo, cada carga está compreendida entre duas fases. E quando está entre duas fases. Sim, sim. Então, essa tensão é a tensão de linha. Docente, Sim. docente disse que nós não dividimos aí pela tensão de fase. Então, Está a perguntar por que não dividimos? não, docente disse que não dividimos pela tensão de fase. Sim, por exemplo, Mas, quando nós estávamos a estudar, vimos que nesse circuito em triângulo,
vimos que a tensão de linha é igual à tensão de fase. A Não, tensão sempre vai ser. não. Docente? A corrente de linha é igual à corrente de fase. Isso na ligação estrela-estrela. E na ligação triângulo? Não. Na ligação triângulo é a corrente de linha. Ou seja, a tensão, portanto, a tensão de linha é igual à tensão na carga em triângulo. E a relação de magnitude entre a corrente de fase e a corrente de linha é de raiz quadrada de 3. Isso já quando a carga for triângulo. Vai lá rever na teoria. Pode rever na teoria. Há de ver isso. Não é? Então, esse é o primeiro passo. Vamos rever o exercício resolvido só para refrescar algumas mentes. O que acontece? Primeiro, nós temos que considerar que nós já temos a tensão de linha. O que nos falta são os ângulos, porque aqui só deram 400. Então, faltam os ângulos. Então, as tensões de linha também estão desfasadas a 120 graus. Por quê? Porque a fonte trifásica é equilibrada. Então, esse desfazamento garante mesmo módulo e ângulos diferentes, desfasados de 120 graus. Então, se na tensão de linha AB o ângulo for 0, então na BC será menos 120 e na CA será mais 120. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Então, já temos as tensões de linha, não tensões de fase. Por quê? Porque as nossas cargas estão compreendidas entre a tensão de linha. É por isso que nos forçamos a obter a tensão de linha aqui. Por quê? Porque se nós formos a ver a nossa figura, havemos de ver que as nossas cargas estão entre A e B. Onde é que está A e B? Aqui. Quem tem tensão entre A e B? É, portanto, essa tensão de linha B. Então, temos que obter essa tensão de linha para aplicar na lei de Ohm, para achar a corrente. Não é? Temos que ter essa tensão aqui para aplicar aqui, para achar essa corrente aqui, nessa impedância aqui. O mesmo, nós temos que obter aqui BC para aplicar aqui, nesse BC minúsculo aqui, para achar essa corrente aqui. Por que essa corrente tem essa orientação? Por quê? Porque BC tem essa orientação também. CA também. Por que CA tem orientação para cima? Porque C para A também é para cima. Por isso nós orientamos para cima. Então, o sentido da corrente é coincidente com o sentido da tensão. Para entender o fluxo de corrente na carga, é porque segue, ou seja, portanto, segue a orientação das tensões de linha na fonte. Não é? Então, é isso. Então, a seguir, nós obtemos as correntes nas cargas. AB será a tensão minúscula AB sobre ZAB. Esse valor aqui, AB, aplicamos aqui e obtemos esse valor aqui, porque são iguais. BC idem, aplicamos aqui, obtemos ABC. CA também, aplicamos, obtemos aqui. Então, já temos aqui as correntes aqui, essas correntes aqui. Temos essas três correntes aqui. Faltam as correntes, portanto, as correntes de fase, como pode ver. Já temos as correntes de linha, então faltam as correntes de fase. Docente, então a corrente na carga é a mesma que a corrente de linha? Por exemplo? Não. Aqui nós temos que usar, havemos de chegar até ali. Vejam a corrente A. Então, se nós já temos essas três correntes, então nós temos que achar as correntes A, B e C, porque estão em falta, correto? Sim. Certo. O que eu estava perguntando, Sim. era, está a ver, docente, por exemplo,
a corrente de linha e a corrente de linha AB Certo. é igual à corrente na carga AB. Sim, eu estou enganado aqui. A AB não é aqui. Sim, A carga AB não é esta. sim. E sim, é a corrente que atravessa esta carga. É igual. Tá bem. Sim. É igual, porque é a corrente que atravessa esta carga através desse condutor. Pode continuar assim, já explicar. Ok. Então, pronto, vamos continuar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para o nó A minúsculo. O que acontece no nó A minúscula? Lei de Kirchhoff. Ok. As correntes que entram em A maiúscula, mais a ICA, não é? Mais a ICA é igual às correntes que saem, que é a corrente AB. Logo, daqui, nós podemos dizer que a corrente A maiúscula é igual à corrente AB menos a corrente CA. Essa é a fórmula. É por isso que nós vemos ali na resolução essa fórmula aqui. É a primeira lei de Kirchhoff. No nó B, idem. A corrente B entra, se vocês forem ver, mas a corrente AB entra também. Igual à corrente que sai, que é a BC. Não é? Logo, a corrente B maiúscula é igual à corrente BC menos a corrente aqui AB. Essa é a fórmula. Vamos usar também para achar a corrente que faz. E por fim, vamos para o nó C. O que acontece? A corrente C entra, mais aqui a corrente EBC entra, igual, portanto, a corrente CA. Logo, corrente C maiúscula igual a corrente CA menos a corrente BC. Então, essa é outra fórmula. Então, vamos completar as correntes, portanto, com essas fórmulas, que são aqui. A corrente A é igual a AB menos CA. Temos aqui AB menos CA. Então, é a lei de Ohm no nó A. Não é? A mesma lei de Ohm no nó A, no nó B também dá a corrente B. No nó C dá a corrente C. Então, os valores serão estes aqui, conforme podemos ver, não é? Aqui. Você tem que só levantar um bocadinho afora. Não consigo. Obrigada, já está, assim. Ok. Então, está certo. E este é o exercício 5. Então, precisamos calcular as potências. Nós só calculamos as correntes agora. Então, é preciso ver quais são as cargas em que desenvolvem potências. Então, temos aqui a tensão AB e a corrente AB vão desenvolver uma potência, BC também vai desenvolver uma potência e CA também vai desenvolver uma potência. Então, é preciso lembrar que não precisamos fazer para todos, porque essa carga aqui é equilibrada. Nós precisamos fazer para uma fase e multiplicar por 3. Então, é por isso que nós calculamos a potência aparente para uma fase e depois multiplicamos por 3 para ter a potência total. Porque a carga é equilibrada. Isso faz-se quando a carga é equilibrada. Não é? Então, é isso que foi feito. Multiplicamos por 3 ali e temos ali a potência aparente. Extraímos a potência ativa, extraímos a potência reativa e depois obtemos a potência aparente também. É por isso que temos aqui esses valores aqui.
Então, essa é a parte da potência do exercício 5. Docente, nesses exercícios em que temos um triângulo, não temos a corrente neutro, pois não. Não percebi? Aqui não temos a corrente neutro, né? Não. Tá vendo, sim. Não, mas é assim. Nós temos que abstrair, não é? Porque somos engenheiros, tá bom? Tá bom? Sim. Senhora engenheira, você precisa fazer conversão deste triângulo em estrela para você ter neutro. Ou então nós só temos a situação do neutro As quando fases. trata-se de As coisas fases. só circulam nas fases aqui, não há retorno pelo neutro. Ou, tá bem. É isso. Não há retorno pelo neutro. Mas se quiser melhorar isso, pode converter essa carga em estrela. Aí onde se encontram, portanto, as cargas, ou seja, portanto, os condutores, né, da estrela, então vai ser neutro. E dali pode fazer o retorno até a fonte, para ligar o neutro da fonte e o neutro da carga. Tá bem, docente. Muito bem. Então, esse é o exercício 5. Depois temos o exercício 6. Também é triângulo. Pode ver aqui que é triângulo. É triângulo. Então, o que nós temos que fazer aqui é para calcular todas as correntes. Potência ativa, potência reativa e potência aparente do circuito. Né? É quase a mesma abordagem. O que nós temos que fazer aqui é que saber que a carga é desequilibrada. É a única diferença que existe. Já não vamos multiplicar por 3 aqui. Só isso. Vamos somar todas as potências. Na A, na B e na C. Não é? A, B, B, C e C, A. É por isso que a parte diferente aqui é esta, em que calculamos para todas as cargas, não é? AB, BC e CA. Depois fazemos o quê? Somamos elas. Não triplicamos, por quê? Porque não são iguais. Se fossem iguais, nós íamos triplicar. Não é? Mas como são diferentes, nós não vamos triplicar. Não é? Então, essa é a diferença. E temos aqui as potências ativa, a reativa e a aparente. Esse é o exercício 6. Não é? Então, senhores, vamos resolver o exercício 7 e o último profissional, né? Para descansar. Pode ser? Sim. Ok. Então, o exercício 7 diz o seguinte: calcular as correntes e potências do sistema trifásico dado. Sabe-se que a tensão de fase, portanto, a tensão de fase da fonte é 220. Então, nós temos aqui, portanto, a impedância, não é? É desequilibrada, como pode ver aqui, carga desequilibrada, ZA, ZB e ZC. Tudo desequilibrado. Não é? Então, Então, o que acontece?
nós temos que identificar este cenário aqui. Eu gosto de perder um pouco de tempo, não é? 7. Desenhando o esquema fonte, a relação, na verdade. Esta relação aqui é uma relação permanente. Fase A, fase B, fase C. Isso é fonte. E depois, carga e carga. Ok. Aqui, A minúscula, B minúscula e C minúscula. Ok. Então, prontos. Relação fonte-carga. Aqui, não é? A com A, B com B, C com C, não é? Aqui, A, B, C. Ok. Prontos. Se quiser, pode representar aqui as tensões de fase. Notem que todas apontam para o neutro aqui, maiúsculo. As tensões de fase. Temos aqui, elas apontam para o neutro maiúsculo. Mas aqui, nós temos o neutro minúsculo, que é aquele cenário que estávamos a comentar aqui, há bocado. Então, senhores, se não temos neutro, estamos perante um circuito de 3 fios. E a carga é desequilibrada, logo a tensão complexa entre esse neutro minúsculo e esse neutro maiúsculo torna-se diferente de zero. Por quê? ZA diferente de ZB diferente de ZC. Bom, não importa, basta haver um desequilíbrio na fonte. Essa tensão aqui deixa de ser zero. Basta duas cargas serem, portanto, uma ter ser diferente das outras, é carga desequilibrada. Então, logo resulta, portanto, nesta condição aqui. A tensão entre o neutro e o outro neutro será diferente de zero. Então, significa que é significativo marcar essa tensão, porque é preciso calcular essa tensão. Então, essa tensão aqui complexa é de neutro minúsculo para o neutro maiúsculo. Então, existe uma fórmula para calcular essa tensão. É uma fórmula que vocês viram nas aulas aqui. Tem, portanto, o princípio do método de análise nodal. Então, essa fórmula diz o seguinte: tensão entre o neutro minúsculo e o neutro maiúsculo é igual a essa fórmula aqui. Então, vamos usar a fórmula para calcular essa tensão. Então, significa o quê? Significa que essa tensão, neutro minúsculo e neutro maiúsculo, é igual à relação entre as tensões de fase, na fase A, e a admitância, portanto, A, fase B, admitância B, e fase C e admitância C, sobre as admitâncias A, B e C. Não é? Então, essa fórmula é que nós vamos usar. Então, essa tensão é muito determinante para nós acharmos as correntes. Uma vez obtida esta tensão aqui, nós podemos, portanto, achar as correntes. Então, vamos ver no nosso circuito. Aqui flui a corrente A minúscula, aqui flui a corrente B minúscula, e aqui flui a corrente, portanto, C minúscula. Então, notem que a corrente A minúscula tem relação com a fase A. Então, a fórmula diz o seguinte: essa corrente A minúscula é igual à relação entre a tensão na fase A menos essa tensão aqui no neutro, vezes a admitância, portanto, A. Então, essa é a corrente A.
A corrente B idem também tem a relação com a fase B menos a tensão, portanto, no neutro, vezes a respectiva admitância. Na fase C, também vamos ter a corrente, portanto, C, na verdade, é igual a tensão C menos a tensão NN e a admitância C, não é? Então, precisamos achar a tensão no neutro primeiro e depois vamos usar a fórmula para achar as correntes. Então, este é o primeiro passo deste exercício. É para calcular as correntes primeiro. Estão aqui as correntes. E depois vamos calcular o quê? Vamos calcular as potências que foram solicitadas, não é? Então, o que vamos fazer? Vamos usar estas correntes para calcular as potências, nesse caso. Então, o que vamos fazer? Vamos trabalhar já com, portanto, os valores das correntes que nós obtivemos para calcular as potências. Então, esse aqui é o detalhe. Então, significa o que é isso? Significa que nós vamos trabalhar com, portanto, as potências aparentes em cada uma das cargas, não é? Então, temos a tensão pela corrente. Então, significa que as tensões que se relacionam, portanto, aqui, são duas tensões pela corrente. Então, significa que temos a tensão no neutro e a tensão na própria carga. Há uma relação. Então, significa que a potência aparente em A será o quê? Será, portanto, a tensão na fase A menos, portanto, a tensão no neutro pelo conjugado da corrente A. Então, fazemos isto para, portanto, a fase A. Para a fase B, idem. Aqui é a fase B, menos a tensão no neutro, pela corrente B conjugado. Na fase C, idem. A tensão C, menos aqui, pela corrente C conjugado. Então, vamos ter aqui o quê? Vamos ter a parte real aqui. Portanto, na fase, ou seja, na A, vamos ter na B. E vamos ter, portanto, na C. Feito isto, depois vamos somar. Não é? É por isso que tem aqui a soma. Portanto, aqui a potência aparente final é igual a aparente 1 complexa, mais a aparente aqui A, B complexa, mais a C complexa. Não é? Prontos. E, no fim, vamos ter a parte real, não é? Que são PA, PB, PC, PA, PB e PC, mais J, QA, QB e QC. Não é? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar a potência ativa total mais J, potência reativa total. No fim, não é? Parte real, parte imaginária. E, por fim, a potência aparente total é o modo da potência ativa total e potência reativa total. Então, temos essa representação. Não sei se alguém tem comentários sobre este exercício, não é? Que parece um pouco mais trabalhoso, não é? Por causa de quê? Por causa da carga desequilibrada e, portanto, ausência de neutro. Não é? Ou seja, configuração estrela no circuito a 3 fios. Este não é circuito a 4 fios, porque não tem retorno, não tem neutro. É circuito a 3 fios com carga desequilibrada. A fórmula é esta, para cálculo da tensão entre os neutros. Não é? Então, aqui já não se aplica a tensão da fonte na carga direta. Por quê? Porque a carga é desequilibrada. Não pode mais... Sim, não pode mais dividir direto. Tem que primeiro achar este senhor aqui. A tensão entre os neutros, primeiro. E usar essas fórmulas para achar as correntes e as potências, naturalmente. Essa aqui é a diferença que tem este exercício comparativamente aos outros. Não é? Então, é isso, senhores. Algum comentário para fazer?
Ok, então temos agendado a aula da sexta-feira, esperamos as credenciais, né? Eu acho que ainda no fim do dia de hoje mesmo, vamos ter as credenciais da nossa aula da sexta-feira. Eu só queria, eu queria saber da turma, a turma está aí. Vocês não gostariam de ter essa aula colocada ali onde está mesmo? Na sexta? Docente? Vocês não gostariam de passarmos a trabalhar naquele horário da sexta-feira? Às 9. Sim. É que, docente, nós não. Depois das 9, nós temos aulas às 15, para termos aulas, depois ficar, depois temos aula de novo. Ah, ok. Vocês iriam ter aula das 9 e depois ficar muito tempo para depois ir ter aula às 15, não é isso? Às 13, não às 15. Ah, Às 13. nós entramos às 9, vamos sair às 11h20, não é? Sim. E depois vocês vão... Talvez. Chefe não está aqui. Chefe é que fala, docente, não eu. Não Aqui percebi. é que sim, docente. Sim, dizia. Eu posso não falar? percebi. Posso Docente? falar? Sim? Sim, a aula que teremos na sexta-feira não será somente esta semana, uma vez que é aula de Sim, reposição. essa semana. Agora, eu estava a conversar convosco no sentido de que, se vocês preferirem, né, podíamos passar se calhar deixávamos trabalhar na quarta, passávamos a trabalhar na sexta-feira. Se vocês preferirem, se não preferirem, também vamos continuar a trabalhar assim, não tem problemas. Ah, nós preferimos as quartas, é muito prático para nós. Ok, então prontos. Prontos. Então a nossa aula termina aqui. E, senhores, continuamos na sexta-feira, na aula de reposição.